Fala galera, Gustavo Zanara, você está no Café com Magic e hoje um vídeo que não se trata de Magic, mas se trata de algo também bastante hypado nesses últimos tempos, que é Vingadores Ultimato. Eu vou dar aqui a minha opinião e vou explicar uma coisa que ficou muito confusa no filme, que ninguém está entendendo nada, que é a timeline. Então se inscreva no canal, acompanhe a gente, já deixa seu curtir e deixe aqui nos seus comentários o que você achou desse filmaço. Já dizendo que vai ter sim spoilers, então se você não assistiu, recomendo que você pare esse vídeo agora e volte depois que você assistir. Se você não se importar com spoilers, continue assistindo aí que eu tenho certeza que você vai curtir. Para você que não é da comunidade do Magic, a gente trata aqui do Magic, o card game muito famoso aí, então se você quiser conhecer um pouquinho mais, já se inscreve no canal. Mas eu gosto de falar também de algumas outras coisas. Eu gosto de falar de filmes. Esse canal aqui é meio que minha terapia. E eu gosto de falar do que tá vindo na minha cabeça no momento. Eu tinha uma expectativa muito grande para Vingadores Ultimato. Foi atendida? Não. O filme é ruim? Longe disso. O filme é excelente. Mas comparado com outros filmes, como por exemplo Vingadores Guerra Infinita ou Soldado Invernal, esse filme ele é mais um fanservice gigantesco. Ele não é tão complexo. Ele é mais simples. Eu esperava explicações mais complexas, um roteiro mais complexo, uma física melhor, mais arranjada, e não foi isso que aconteceu. O filme é ruim? Não. Não, eu acho que ele é fácil de digerir. Mas, como eu estava muito hypado, eu estava acompanhando muitas notícias, as teorias, não tive tantas surpresas a respeito do filme. Eu acho que por isso prejudicou um pouquinho a minha experiência. Então tudo que eu esperava que acontecesse, aconteceu. Eu não fui muito surpreendido no filme e isso atrapalhou um pouquinho. Mas longe do filme ser ruim. Por quê? Porque o filme tem 3 horas de duração. Você não vê essas 3 horas passando. Ele não enche linguiça. Tudo que é mostrado tem um motivo, tem um porquê. Então ele é um filme muito, muito bom. Mas não é o meu filme preferido do universo da Marvel. Dito isso, nós temos a questão da viagem no tempo. A gente acaba voltando no tempo através do reino quântico, e aí essa volta no tempo deixou muita confusão. Qual que é a ideia? O Thanos, ele é destruído logo no começo, né? Ele é morto logo no começo. Eu avisei que ia ter spoiler. E ele tá debilitado porque ele destruiu as Joias do Infinito, porque ele começou a ter tentações a respeito daquele poder. Então ele destruiu todas as Joias do Infinito. E não existem mais Joias do Infinito. Então como voltar todo mundo que morreu sem as Joias do Infinito? Então nisso, eles matam o Thanos. É muito legal, é muito impactante. Isso realmente foi surpreendente. O começo foi realmente surpreendente. Esse cachorro. E aí passam-se 5 anos. Nesses 5 anos, você vê que teve uma decadência ali. Tipo, as pessoas ainda não se acostumaram com aquela mudança drástica. Tem muita coisa largada, então tem muito recurso jogado. Porque simplesmente as pessoas não precisam de tanto, né? Tem metade da população, as pessoas ainda não superaram. E quando o herói realmente do filme aparece, que é o rato, tem um rato que vai lá e aciona um mecanismo que apareceu no filme do Homem-Formiga, que ele estava na van. Então ele volta e para ele passaram-se apenas, se eu não me engano, 5 horas. E no mundo real passaram 5 anos. Ele volta, ele vê aquilo tudo mudado, ele encontra a filha dele mais velha, se passou 5 anos, então a filha dele cresceu, ele perdeu 5 anos da infância da filha, e ele vai encontrar os Vingadores, e ele diz que é possível voltar no tempo através do reino quântico. E a partir daí eles começam a verificar maneiras de voltar ao passado e pegar todas as joias. Basicamente eles se dividem em 3 grupos. O primeiro grupo, ele vai para o momento da Terra onde as 3 joias do infinito estavam em Nova York, que foi no momento de Vingadores 1. O segundo grupo vai para Thor, o Reino Sombrio, né, em Asgard, onde tinha o Éter. E o terceiro grupo vai para o espaço, onde tinha a Joia da Alma em Vormir e tinha a Joia do Poder ali em Guardiões da Galáxia. Então a gente tem esse salto temporal em 3 pontos específicos da linha do tempo. Até aí tudo bem. Qual que é a ideia? Pegar essas joias do infinito, trazerem para a linha do tempo atual, desfazer o estalo do Thanos e voltar e deixar as joias lá, né, para não mudar muito a linha do tempo do passado. Aí você pode estar me perguntando, como funciona a viagem no tempo em Vingadores Guerra Infinita? A gente tem alguns modelos de viagem no tempo. A gente tem um modelo, por exemplo, efeito borboleta, que quando você volta muda drasticamente o teu futuro, então você mudar o passado muda o futuro.
Isso é a ideia mais ou menos também do De Volta para o Futuro, né? Então você muda o passado, você muda o futuro, porque eles estão conectados, então você faz um looping, você tá no futuro, volta pro passado, se você mudou o passado, você muda de novo o seu futuro. Também tem a ideia de Game of Thrones, Terminador do Futuro, que basicamente o futuro e o passado estão conectados, então você tem alguns paradoxos de tempo, onde o futuro e o passado já aconteceram, né? Então, spoiler também de Game of Thrones, né? O Bran, ele tem visões do passado, e de certa forma no passado ele consegue interferir de alguma forma. E essa coisa no passado reflete no futuro, mas já refletia antes. Então o que aconteceu no passado só explica o que aconteceu no futuro. Mesma coisa é o Exterminador do Futuro. De certa forma ele volta pro passado e ele faz a Sarah Connor ter o Jon e... enfim, eles estão conectados. Então o fato dele voltar no passado já impactava no futuro, então é uma coisa só. Né? Então você tem esse looping aqui, uma coisa já aconteceu e está meio dependente da outra. Meio confuso, eu acho que é o estilo mais confuso possível. Também tem algumas obras de ficção científica que meio que falam que por mais que você mude o passado, o futuro já aconteceu, então por mais que você mude, aquilo iria acontecer de qualquer forma, né? Meio que a máquina do tempo, né? Então sempre que ele volta para tentar salvar a amada morre de alguma forma. Então Vingadores Ultimato ele acaba acontecendo de alguma forma diferente. Qual que é a ideia? Quando eles voltam pro passado e mudam alguma coisa do passado, não muda o futuro. O que acontece é que você ramifica, né? Você tem a linha do tempo principal, você ramifica para uma outra linha do tempo, ou você cria um futuro alternativo. Então, ao voltar para o passado, esses 3 pontos foram criados 3 futuros alternativos que vão correr em paralelo com o futuro atual. E acabam acontecendo algumas coisas bizarras, diferentes do que havia acontecido antes. Primeiro, nos Vingadores, o primeiro Vingador, existiam 3 joias da alma em Nova York. Eles conseguem pegar a joia do tempo com a anciã, conseguem pegar a joia da mente, que estava no cetro do Loki, mas na tentativa de pegar a terceira joia, o Tesseract, que é a joia do espaço, acaba sendo roubada pelo Loki e o Loki foge. O Loki estava preso, né? Então o Loki fugindo com o Tesseract muda totalmente o que aconteceu no futuro da Marvel para esse universo que foi criado aqui. Nisso, o Capitão América e o Homem de Ferro têm que voltar mais ainda para 1944 para pegar o Tesseract. Então você cria mais uma ramificação. Nós temos o Thor Mundo Sombrio, que você atira o éter da Jane Foster e você também leva o Mjolnir. Ele pega o Mjolnir e leva para o futuro. Então você cria um outro futuro alternativo. E também a mãe do Thor sabe que ela vai morrer. Então você muda muita coisa nesse futuro. E aqui, no futuro aqui do Guardiões da Galáxias e de Vormir, né, da Pedra da Alma, você muda bastante também. Porque você sacrifica a Viúva Negra, falei que tinha spoiler, para pegar a Joia da Alma. A Viúva Negra não volta dessa viagem, volta só o Gavião Arqueiro com a Pedra da Alma, e você tem a nebulosa do passado voltando no lugar da nebulosa nova. Por quê? Porque 2 nebulosas, como ela tem aquela questão meio cibernética, elas acabam interferindo um no pensamento do outro. Então o Thanos consegue verificar que tinha alguma coisa errada por causa da nebulosa. Então a gente tem essas 3 alterações. Enfim, todo mundo volta para o tempo atual, eles conseguem desfazer o estalo. As pessoas que morreram voltaram 5 anos depois, como se nada tivesse acontecido. Mas nisso, o Thanos consegue invadir. O Thanos dessa realidade aqui do Guardião das Galáxias consegue invadir o mundo atual, a timeline atual. E aí tem aquela batalha épica. A batalha assim é muito boa, é animal, acontece muita coisa legal. Enfim, não dá pra falar de tudo aqui. Uma vez resolvido o conflito, o Capitão América volta para essas realidades para devolver as joias. E aí começam-se os paradoxos. Porque ele aparece logo em seguida velho, no mesmo local. Então vamos tentar explicar o que aconteceu. Qual que é a teoria que eu acho que faz mais sentido? O Capitão América voltou distribuindo ali, né, as joias do infinito. E para ele não criar, ele não conseguiria voltar numa timeline diferente, porque cada um desses eventos cria uma timeline paralela. Ele não conseguiria voltar para essas timelines. Onde é que ele conseguiria voltar? Exatamente para a timeline antiga. Então, para ele devolver as joias do infinito nos lugares sem criar novas realidades paralelas, ele tem que voltar exatamente no momento em que os Vingadores voltaram pela primeira vez. Hã?
Deixa eu tentar explicar de novo. Quando os Vingadores voltam em Nova York, Hulk, o Homem-Formiga, o Capitão América e o Homem de Ferro, naquele momento que eles voltam, naquele exato momento, o outro Capitão América também já tinha voltado. E tinha ficado escondido ali. Por quê? Porque aí eles interferem naquela linha do tempo apenas uma vez. Então naquele momento em Nova York, existiam 3 Capitães Américas, 2 Homens de Ferro e 2 Hulks. E aí ele acompanha os eventos, vê que os Vingadores conseguem as joias, mas ele fica na surdina. Quando eles levam as joias embora, ele vai lá e devolve as joias. Então ele devolve as joias ali, a joia da mente, que estava no cetro do Loki, e ele devolve a joia do tempo para a Anciã. Exatamente em seguida, para não criar mais um futuro alternativo. Então fazendo dessa forma, ele não cria mais futuros alternativos, porque você interferiu no tempo apenas uma vez. Então ele faz isso para tudo. Então ele faz isso para Nova York, ele faz isso para o Thor Mundo Sombrio e ele faz isso para Guardiões da Galáxia Vormir. Depois ele volta para 44, devolve a joia do espaço, o Tesseract. Ele criou aí, fora da linha principal de Vingadores Ultimato, 4 realidades alternativas. E essas realidades alternativas vão acontecer coisas totalmente diferentes da história principal. Então ele foi lá, devolveu o Tesseract para 1944. Em Nova York, Vingadores 1, ele devolveu as joias, não vai impactar no aparecimento depois do Doutor Estranho. E ele devolveu também a joia da alma, então não vai impactar na questão da SHIELD, da Hydra e tudo mais, da criação do Visão. Mas a gente vai ter um universo aqui em que o Loki foi para Asgard antes do que ele devia e foi solto, né, com o Tesseract. Então, nessa linha do tempo de Nova York, provavelmente a gente vai ter um protagonismo do Loki. E já foi confirmado também que vai ter a série do Loki. Então talvez a série do Loki se passe neste mundo onde ele ainda está vivo e aí ele vai ter poder o suficiente. Nós temos o Capitão América indo para Thor, o Mundo Sombrio, devolvendo o Éter, que já está fora da Jane Foster, e o Mjolnir. Aqui ele pode interagir com os personagens, com o Thor, e ele pode mudar a história. Então aqui talvez a mãe do Thor não tenha morrido, a Jane Foster esteja salva, e o Thor e o Loki não vão se aliar. E aqui talvez o Capitão América seja um ícone, alguma coisa muito importante para Asgard. Talvez ele previna alguns Asgard desaparecer. Então nessa realidade, talvez Asgard ainda exista. Olha que louco. E na linha do tempo do Guardião das Galáxias, ele vai devolver a Joia do Poder ali pro templo. Provavelmente o Peter Quill vai estar desmaiado e na hora que ele acordar, ele vai pegar a Joia do Tempo da mesma forma. E ele vai devolver a Pedra da Alma para Vormir, né, ali o Caveira Vermelha. Aí tem até falando, pô, será que o Caveira Vermelha vai impactar alguma coisa? Vão ter uma briga, discussão? Será que ele vai devolver realmente a Joia da Alma? Lembrando que a minha teoria é que ele voltou no exato momento onde os Vingadores entraram pela primeira vez. Então quando ele volta para esse momento, ele vê o Gavião Arqueiro matando a Natasha, a Viúva Negra, e ele vê que o Caveira Negra não representa nenhuma ameaça. Então provavelmente ele vai conseguir devolver a Joia da Alma para aquele ponto. Nesse universo, Thanos não está mais lá, porque ele foi para outra linha do tempo para destruir os Vingadores. Então, nesse universo, Thanos não é uma ameaça. Neste universo não existe mais a Gamora, teoricamente, e não existe mais a Nebulosa. Provavelmente os Guardiões da Galáxia vão ter outra formação. E a ameaça aqui vai ser outra ameaça. E também não vai ter muito impacto do Capitão América nessa linha do tempo, nessa nova história. Então a gente tem aqui a linha do tempo normal e as linhas do tempo ramificadas, né? As realidades alternativas. Na realidade alternativa dos Guardiões da Galáxia não terá a Gamora, teoricamente, e a gente tem uma linha do tempo onde não tem ameaça do Thanos, então talvez os Guardiões da Galáxia teriam outra formação, mas todo o resto tá ok, tá conforme antigamente. Uma linha do tempo de Thor Mundo Sombrio, onde provavelmente a história de Asgard vai ser diferente, a relação do Thor e do Loki vai ser diferente. Nós temos a linha do tempo de Nova York, onde o Loki fugiu, e o Loki vai ser um protagonista, provavelmente. O Loki vai ser talvez o grande vilão dessa linha do tempo. E também existe o Thanos aqui, né? Então nessas duas linhas do meio existem o Thanos. Nessa do Guardiões da Galáxia não existe o Thanos. Então aqui a gente vai ter 3 histórias diferentes. E se o Capitão América foi inteligente, ele voltou para quando? Ele voltou para 44. E ele vai ficar com a Peggy Carter aqui nesse universo. Nesse universo vai haver 2 Capitães Américas. O Congelado e o Steve Rogers
do futuro que ficou com a Peggy Carter e vai viver. A gente vai ter que, o tempo todo, 2 Capitães América. E eu acredito que ele vai sim ficar mais na surdina, ele não vai impedir o aparecimento do Capitão América, mas como houve a interferência, o Capitão América está lá, ele pode ter conseguido o escudo que ele entrega pro Falcão no final do filme, aqui diretamente com o pai do Tony Stark. Ele vai mudar muito essa linha do tempo. Porque essa linha do tempo é 44, ou seja, tem mais distância entre os acontecimentos de Guerra Infinita e de Ultimato. Notícia de última hora, roteiristas confirmam teoria sobre Capitão América e Peggy Carter. Diferente do que eu falei, de que o Capitão América estaria numa outra realidade, aparentemente os roteiristas confirmaram que sim, o Capitão América está na mesma timeline, então ele chega velho, ele viveu toda aquela timeline da história que nós acompanhamos durante esses 11 anos de Vingadores, e ele está ali, ele não teve que fazer nenhum salto temporal para chegar e entregar o escudo para o Falcão. Então aparentemente aí nós temos o Capitão América vivendo esse tempo todo escondido com a Peggy Carter, e no filme, né, em alguns filmes da Marvel, é citado que a Peggy Carter teve 2 filhos, e que esses 2 filhos seriam sim do Capitão. Meio confuso aqui, mas eu vou deixar o link deste artigo na descrição. Ele não fala o que aconteceu nessa linha do tempo. Ele fala que sim, ele viveu com a Peggy Carter. Eu acho que ele pode ter contribuído absurdamente e essa linha do tempo ser uma maravilha, porque ele já sabia o que ia acontecer no futuro, ou pode ter dado muita merda e ele não quis contar. E aí, ele vive nessa linha do tempo aqui, 44, e ele faz um salto daqui dessa linha do tempo para a linha do tempo original para entregar o escudo pro Falcão. É assim que na minha cabeça fez sentido a linha do tempo de Vingadores Ultimato. Aí nós temos alguns paradoxos, a gente resolveu mais ou menos o paradoxo do Capitão América com essa explicação, mas a gente tem alguns entendimentos sobre a Gamora. No meu entendimento, quando o Tony Stark estalou os dedos, ele fez varrer todo mundo que não era daquela timeline. Se ela tivesse feito isso, a Gamora tinha desaparecido também, porque ela não aparece depois do conflito. Eu saí do cinema entendendo que a Gamora desapareceu. Existem teorias falando que a Gamora fugiu, foi para fora do sistema solar, enfim. Eu não sei, a gente vai ver isso nos próximos Guardiões da Galáxia. Já saiu o trailer de Homem-Aranha Longe de Casa e a gente vai tratar do multiverso Marvel também, então vai ter o multiverso. Então acho que agora a gente pode ir para um universo Marvel com realidades alternativas, onde ele pode explorar, trazer ou deixar alguns personagens. Então pode ser que não seja o fim definitivo do Capitão América e do Tony Stark. A gente sabe que vai ter algumas séries, enfim, cara, vai ser um universo. Se a gente acha que esses 11 anos de Marvel já foram fantásticos, imagina o que tá por vir, porque agora a gente vai pra, sei lá, Galactus, eles podem ter o direito aí, né, eles vão ter o direito com a compra da Fox, X-Men, Quarteto Fantástico, cara, sensacional. Pode ser agora um arco, né, nessa fase 4 e 5, talvez, onde você abra os multiversos e lá na frente você colida-os de novo, que é muito frequente isso no quadrinho, e você junta tudo de novo. Vale a pena assistir, é um filme muito legal, eu tenho vontade de assistir de novo, mas de longe não é o melhor filme da Marvel. Eu queria mais coisa, eu queria ser surpreendido, mas foi um filme bem redondinho, assim, enfim, é isso. Mas espero ter sanado a dúvida de vocês quanto à timeline de Vingadores Ultimato. Eu vou falar mais de timeline do Magic, inclusive vou pedir ajuda do Sarkhan Vol, que é o cara que quebrou as regras de viagem no tempo do Magic. Não é verdade, Sarkhan? Verdade. Sarkhan, como que funciona a viagem no tempo do Magic? Porque lá atrás não dava pra voltar muito no tempo, pelo menos Urza não conseguiu voltar muito no tempo, e o Karn, por ser feito de prata, era o único que conseguia viajar no tempo, né? E você viajou 1000 anos no tempo e voltou e não aconteceu nada com você. Por quê? Ih, mano, sei lá o que aconteceu aquele dia, viu? Foi uma viagem muito louca. Mas diz aí, como que funciona, cara? Sei lá, mano, para de encher o saco. Eu acho que ele não vai conseguir nos ajudar muito. Eu gosto muito de timelines, eu gosto muito de pensar os paradoxos e pensar como que seria a mecânica para fazer isso funcionar. A gente também tem um paradoxo no Magic, que eu vou fazer da timeline também, para a Guerra da Centelha em breve. Mas deixa aí nos comentários o que você achou dessa timeline, se eu expliquei bem, se você diverge da minha interpretação, deixa nos comentários, vamos continuar batendo esse papo aí.
E a gente volta logo mais falando de filmes, falando do universo nerd, falando de Magic. Então, se você quiser continuar acompanhando, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe seu curtir, compartilhe com seus amigos e participe, ajuda a gente a construir esse canal. É isso aí, pessoal. Gustavo Andrade ficando por aqui. Até mais. Valeu. Falou. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Se você curtiu, deixe o seu curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Compartilhe com seus amigos. E se você quiser e puder, você pode nos apoiar no Catarse. Acesse catarse.me/Café com Magic. Nossos primeiros cátaros já estão participando do grupo exclusivo de WhatsApp. Também estão concorrendo a vários prêmios. Acesse e confira. Muito obrigado, Anderson Cunha Rocha, Ricardo Hitoshi Miada, Marcos Santos, do canal Evocando, Lucas, do Magic Pauper BR e Rafael Sais, do Formato for Fun. Muitíssimo obrigado. Faça parte desse grupo você também. Acesse catarse.me/Café com Magic.